Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Salomão, em sonhos, pediu a Deus sabedoria, que foi logo a seguir confirmada. Nós somos instados na Bíblia a pedir a Deus sabedoria. Tiago 1,5. Se alguém precisa, e quem é que não precisa de sabedoria? Numa época em que a inteligência artificial é utilizada pelos espertos para passar a perna nas pessoas, se enriquecerem e a gente sofrer cada vez mais, numa época assim, a gente precisa muito da sabedoria de Deus. Mas eu não vejo crentes pedindo a Deus sabedoria, embora nós sejamos diferentes do Salomão, porque o Salomão não tinha a revelação toda que nós temos, nem conhecia o livro de Tiago, mas nós temos essa orientação. É para pedir a Deus sabedoria para ser sábio. O crente que não é sábio é uma vergonha para Deus. E aquele que é derrotado, pisado, envergonhado no mundo, não deixa de ser uma vergonha para Deus. Deus continua amando, mas não deixa de ser triste para Deus ver uma pessoa que tem tudo à sua disposição. Jesus morreu e promete dar graciosamente com ele todas as coisas, e o sujeito é um derrotado, um frustrado aqui na terra, um doente, pisado, envergonhado por Satanás, quando ele poderia usar a sabedoria de Deus. Se alguém precisa, é só pedir a Deus. O Salomão é mencionado em 1 Reis, no capítulo 3, como tendo pedido a Deus sabedoria, porque no início ele era temente a Deus. A Bíblia diz que ele amava o Senhor, versículo 3, 1 Reis 3:3. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Salomão foi instruído no caminho do Senhor pela sua mãe, pelo seu pai, pelo profeta Natã, que o criou. Ele teve tudo de bom e do melhor. E quando se tornou rei ainda adolescente, entre 12 e 16 anos de idade, o Salomão teve um sonho quando ele foi a Gibeon, onde estava o tabernáculo, para adorar a Deus e oferecer sacrifícios no início do seu reinado. E lá, dormindo, ele teve um sonho em que Deus aparecia para ele e oferecia para ele pedir o que ele quisesse. Salomão, em sonhos, pediu sabedoria. Será que você sabe o que você vai falar em sonho? Claro que não. É no seu subconsciente. Mas acontece que se você a vida inteira pensou, ou quando estava acordado o tempo todo, pensou em pedir sabedoria, no sonho é o que você vai pedir também. A boca fala do que o coração está cheio, e a gente sonha aquilo de que o coração está cheio, ou a barriga cheia. Tem sonhos que vêm de barriga cheia. Mas é interessante, nós, em princípio, não determinamos o que vamos sonhar. É claro que não, mas quando nós estamos muito pensativos a respeito de algo, em sonhos aquilo vai aparecer. Salomão estava muito ansioso, se sentindo uma criança, preocupado em saber como governar. E aí Deus aparece para ele e ele pede a Deus sabedoria no sonho. Quando acordou, no versículo 15, Salomão despertou e era sonho. E agora? Então ele largou para lá. Muitos crentes sonham e largam para lá, não dão importância. Deus fala com muitas pessoas em sonhos. Eles também não dão muita importância. Foi só sonho. É muito comum o crente dizer, olha, eu vou contar como sonho. Eu não sei se tem alguma coisa de Deus aí.
Eu não sei se é profético isso, mas eu vou contar como sonho. A gente precisa ter convicção. Foi Deus que falou em sonhos. Salomão teve plena consciência de que tinha sido Deus. Então ele veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu ali holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Ofertas pacíficas para os oficiais. O sacrifício de pecado e holocausto foi para Deus e os sacerdotes é que participavam. Salomão creu que o sonho era profético e agiu de acordo com o sonho e convocou os oficiais do reino para participarem com ele daquele culto a Deus em razão do sonho. E de forma interessante, a Bíblia narra logo a seguir que tudo foi testado, a sabedoria que Deus tinha dado foi testada. O caso daquelas 2 prostitutas com um filho morto. E aquilo repercutiu por todo o país, a fama de Salomão correu por todos os lados e ele foi bastante respeitado. Todos tiveram um profundo respeito ao rei. Deus quer isso para nós também, para mim, para você. Que você seja uma pessoa respeitada na sua redondeza, meu irmão. Que você não ande falando bobagem aí, dando lição de moral nos outros, nem julgando os outros. Tenha uma atitude sábia. E se você for sábio, o Senhor vai ser honrado no seu testemunho, perante a família, perante os vizinhos, perante os colegas, perante os irmãos na igreja. Há crentes que ninguém aguenta, nem a própria família aguenta esses crentes tão chatos, que são moralistas. Mas não é assim que Deus quer que sejamos. Se tivermos sabedoria, nós vamos dar o bom testemunho. Mesmo aqueles que não são do Senhor vão nos respeitar. Deus quer que estejamos agindo com sabedoria em toda e qualquer situação. Mas ninguém nasce com sabedoria. Sabedoria não é herdada dos pais. Sabedoria não é genética. Sabedoria é a ciência da vida. Se aprende na vida. Salomão passou a infância dele toda aprendendo sabedoria, lições da sabedoria com seu pai, com o profeta Natã, a mãe certamente. Salomão passou a infância aprendendo a sabedoria. Deus quer que você aprenda, meu irmão, e principalmente que seja humilde para pedir a Deus. A Bíblia diz que uma mulher sábia, Provérbios 14:1, com suas próprias edifica a sua casa. A mulher sábia edifica a sua casa. Mas a mulher insensata, com as próprias mãos, derriba a sua casa toda. Eu já conheci. Mulher que ficou sozinha, comprou briga e arranjou confusão com os familiares todos. No final, familiar nenhum quer ficar perto dela. Se isolou da família. Mau testemunho na vizinhança, entre os crentes. Há pessoas assim. Falta de sabedoria. Mas a falta de sabedoria é condenatória, porque é ordem a gente pedir sabedoria. Quem não pede sabedoria e tem falta de sabedoria é porque se enveredou por caminhos de egoísmo, de pecado. Isso é condenatório, não ter sabedoria. Você sabia? Peça a Deus, procure agir, pense no que fazer. Quando pedir, fizer uma oração. A maioria dos crentes que ora mais ou menos assim: Senhor me abençoa aqui, abençoa aquele, cura aquele, Senhor faz isso, abençoa aqui, abençoa ali a igreja, abençoa aqui, em nome de Jesus, amém. Não é assim que a maioria dos crentes ora? Uma oração assim é ouvida, atendida pelo Senhor? Provavelmente não. É uma oração de quem não tem sabedoria nenhuma. Ele não agradeceu, não engrandeceu, não glorificou a Deus, não louvou a Deus, só pediu.
como se Deus tivesse obrigação de nos atender. Não, isso não é sabedoria. Crentes manifestam a sabedoria quando oram. Há pessoas que oram e é gostoso a gente ficar perto de uma pessoa que ora com sabedoria, com fé. É bom, a gente se sente bem, mas um que ora, a oração do fariseu, a gente quer distância. Há reuniões e reuniões de oração nas igrejas que espantam os crentes, a oração do fariseu. Mas peça a Deus sabedoria. O Salomão recebeu em sonhos. Ele andava com Deus, mesmo em sonhos ele sabia que era de Deus. E ele falou com Deus em sonhos e Deus testificou. O Senhor profetizou através do Joel que nos últimos tempos derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão, vossos jovens sonharão, e os velhos terão visões. Jovens sonharão. Deus fala conosco em sonhos. De vez em quando eu digo para uma pessoa, sabe por que Deus fala muito em sonhos com você? Porque você não dá tempo de Ele falar com você quando está acordado. Deus quer falar conosco sempre. E os sonhos proféticos são uma maneira de Deus falar conosco. Salomão, quando voltou do sonho, ele foi conferir com Deus, oferecendo sacrifícios a Deus, e o Senhor confirmou o sonho. Deus quer falar com você. Ele fala através de sonhos, mas Ele quer que você aprenda a pedir sabedoria, desenvolver essa sabedoria e usar essa sabedoria no trato com as pessoas, no culto, nos louvores que você dá, nas palavras que você fala, nas orações que você faz. É muito bom estar perto de uma pessoa sábia. Uma mulher sábia faz o seu lar ser agradável. Muita gente quer ir lá porque ela é sábia. Mas a mulher insensata, ninguém quer ir na casa dela. Você já viu mulher que só pensa nela, é egoísta, e que quando alguém chega vai despejando em cima da pessoa suas dores e problemas e reclamações e ressentimentos e fofocas. Ninguém quer ficar na casa de uma mulher assim, insensata. Mas que Deus nos conduza pelo caminho da sabedoria e vamos valorizar o nosso sono. Quando Deus falar conosco em sonhos, que a gente esteja discernindo, porque Deus vai falar sim conosco em sonhos.